Então, vamos continuar aqui a nossa aula sobre personalidade, teorias psicodinâmicas, e agora a gente vai falar de uma autora, né, de uma mulher, que é tão importante a gente também valorizar nossos autores femininos, né? Então a gente vai falar da Karen Horney, que tem a teoria social psicanalítica. A Karen Horney, como outros autores também, acabou se desentendendo com Freud e tem uma teoria muito interessante e umas concepções, alguns conceitos muito interessantes para a gente poder pensar, né? Bem, como Freud, ela acreditava também na importância da motivação inconsciente, das questões sexuais, mas acreditava que Freud sobrecarregava a biologia. Dentro da perspectiva dela, havia uma ênfase nessa questão da biologia. Sua visão dos seres humanos é mais otimista, né? O Freud, de alguma forma, ela acha, né? É mais determinista. O complexo de Édipo foi visto por ela como mais em termos de interação social dentro da família, conflitos, padrões de dominância, que são coisas que envolvem apego, ciúme, como dizia Freud, de fato, ela concorda, mas por diferentes motivos. A criança está negociando o seu lugar na família. Então, as questões que estão envolvidas dentro do complexo de Édipo, por exemplo, têm mais a ver com negociação de papéis do que propriamente com essa questão, né, das fases, do desenvolvimento especificamente, como diz o Freud, né? Ela negou a importância da inveja do pênis, meninas que desejavam ter um pênis, como propõe Freud, na época lá da fase fálica, né? Na fase fálica, como a gente já viu, tem essa questão, né, de quem tem, quem não tem, e as meninas, segundo Freud, teriam a vontade de ter aquilo que elas não podem, né, que no caso é o pênis. E a Karen Horney, ela foi uma pessoa que falou, não, isso não é tão importante, na verdade, o que ocorre é mais uma questão de comparação social. E aí ela apresenta o conceito de inveja do útero, que obviamente o Freud não gostou, né? Porque ela vai dizer, né, que os homens é que desejam poder dar à luz a uma criança. Então, na verdade, ao invés das mulheres terem inveja do pênis, como propôs o mestre Freud, os homens é que teriam inveja da nossa capacidade feminina, de dar à luz, né, de gerar vida, tá? Destaco isso, obviamente, né, por conta dessa inveja, né, desse conflito aí entre homens e mulheres, o homem acaba, de alguma forma, reprimindo a mulher e aí gerando questões sociais, tem questões sociais envolvidas nisso, tá? Destaco o fato de que o gênero pode invejar alguma característica do outro, tanto cultural quanto não biológico, tá? A Karen Horney acreditava que a principal fonte de neurose residia na experiência de traição, de não ser amado, de ser indefeso para provocar esse amor e não na dinâmica do conflito edipiano, né? Então ela vai dar uma ênfase aí nessas relações familiares, nessas negociações familiares pelo afeto, pelo seu papel, pela sua prioridade, né? Nessas relações entre os irmãos e os pais, né? Um conceito básico, fundamental dela, além da inveja do útero, né? A ansiedade básica, que é o medo da criança de estar sozinha, desamparada e segura. Ele provém de problemas nas relações da criança com os pais, como a falta de afeto, estabilidade, respeito ou envolvimento. Então, essas relações com os pais, essa troca de afeto, essa falta de afeto, eventualmente, essa pouca valorização geraria uma ansiedade que seria difícil para a criança lidar pela situação que ela está, de inferioridade, no sentido de que ela é cuidada, né? Ela tem os responsáveis, então isso geraria uma ansiedade básica, tá? Aí ela vai propor diferentes aspectos do self, né? E isso são conceitos importantes dela, o self real e o self ideal, da Karen Horney, né? O self real é a essência interna da personalidade que nós
que nós percebemos sobre nós mesmos, que abrange nosso potencial de autorrealização. Essa essência é prejudicada pela negligência e indiferença dos pais. Isso é muito reforçado por ela, essa situação necessária de conforto, de apego que a criança tem que ter com os pais. Essa negligência dos pais pode gerar o self desprezado, que consiste em percepções de inferioridade e deficiência, na maioria das vezes baseadas em avaliações negativas que outras pessoas fazem de nós e dos sentimentos de impotência daí resultante. Então, estando a criança numa situação de inferioridade, entre aspas, né, no sentido de uma situação delicada, né, porque ela é cuidada, ela é pouco autônoma, ela precisa desse cuidado dos pais, ela precisa desse amor dos pais, ela precisa ser valorizada pelos pais. Se ela não é, isso vai trazer consequências para a formação da personalidade dela e do self dela, né? Horney identificou o self ideal, o que uma pessoa considera perfeito e espera realizar, como sendo modelado por impropriedades percebidas, né? Então, se a criança está lá se desenvolvendo e nunca está bom, né? Nunca está de acordo com o que é esperado, né? Está sempre insuficiente aquilo que ela faz, ela vai ter um self ideal muito idealizado, né? Muito fora de alcance, porque as coisas que ela consegue são muito além do que ela pode, né? Ao descrever o self ideal, a Karen Horney referiu-se ao que ela chamou de tirania do deveria, né? Que é a ladainha de coisas que deveríamos ter feito de maneira diferente, com as quais nós nos atormentamos. O self-ideal é um composto de todos esses deverias, né? Quer dizer, deveria ter feito assim, deveria ter feito melhor, por exemplo, né, no caso da criança, deveria ter tirado uma nota melhor, deveria ter se comportado melhor, né? Então você vai criando, né, imaginando um desenvolvimento, né? Você vai criando uma idealização de um funcionamento, de um comportamento que está muito aquém daquilo que você pode, né? Então, isso vai atormentar a criança e possivelmente também o adulto, né? Pensando no desenvolvimento da personalidade, ok? Bem, e aí a gente tem o Erich Fromm, né? A gente vai falar então, falamos da Karen Horney, vamos falar do Erich Fromm e também de outro autor que é fundamental para a gente entender, até, né, que tem uma concepção, os estágios, que é o Erik Erikson. Tá, mas vamos começar com Erich Fromm, né? Ele nasceu na Alemanha, estudou Sociologia e Psicologia na Universidade de Frankfurt. Sua teoria integra a psicologia como uma análise cultural baseada no materialismo dialético de Marx. Conseguiu estabelecer uma relação entre a teoria marxista e a psicanálise freudiana, né? Então ele faz uma teoria bem interessante, articulando psicanálise e teoria marxista. O Erich Fromm. Para ele, né, sintomas e neuroses comuns em uma mesma cultura estão relacionados às características dessa sociedade. Então, da mesma forma que a gente estava falando também do Adler, né, os conceitos, as questões que o Erich Fromm vai trazer estão relacionados também a essa sociedade, quer dizer, sintomas comuns, né, neuroses comuns, não são só do indivíduo, quer dizer, são do indivíduo, mas tem relação com essa sociedade, com essa cultura, com essa formação dessa sociedade. A personalidade para ele desenvolve-se de acordo com a sociedade, né? Então esse desenvolvimento está, coisa que o Freud não marcou, né? Embora, né, ele esteja baseado também na psicanálise, mas o Freud não marcou essa questão da sociedade, da cultura, etc. O Erich Fromm vai marcar, né? Fromm definiu orientação de caráter como uma forma de se relacionar com o mundo. O caráter é baseado em duas necessidades: socialização e assimilação. Socialização sendo a necessidade de se relacionar com os outros e assimilação a necessidade de adquirir coisas. A assimilação e a socialização formam 5 tipos de caráter diferentes, que são receptivo, explorador, acumulativo, mercantil e produtivo, que a gente vai ver agora aqui separadamente, né? O caráter receptivo só toma e não dá nada, só recebe, né? O caráter explorador satisfaz desejos através da força e da desonestidade, né?
O caráter acumulativo considera o mundo um lugar ameaçador, por isso é desconfiado e rígido e tende a tornar-se acumulador e avarento. Quer dizer, é tudo muito perigoso, é tudo muito difícil, ameaçador, eu desconfio de tudo, então eu guardo tudo para mim. Mercantil é o vendedor, né? E o caráter produtivo, capaz de amar e de perceber o seu potencial, se dedicando e dedicado ao bem comum da humanidade, né? Então esses tipos se apresentam de formas diferentes, como a gente viu, e acho que a gente poderia acreditar aqui que o caráter produtivo seria o melhor, o mais esperado, né? É capaz de amar, de perceber o potencial, dedicar ao bem comum da humanidade, né? O Fromm vai falar que a gente tem necessidades exclusivamente humanas que nos movem em direção a um reencontro com o mundo natural. Ele identificou 5 necessidades existenciais também, ok? Assim como aqueles tipos. Amor, ou a capacidade de se unir ao outro, mantendo a própria individualidade e integridade, é a única necessidade que pode resolver a ambiguidade humana. Transcendência, de criar sua própria natureza. Enraizamento, que é a necessidade de criar raízes e se sentir em casa no mundo. Permite-nos crescer, conhecer o mundo, estabelecer laços fora da segurança promovida pela mãe. Com a estratégia não produtiva que se fixa, cria-se o medo de ir além da segurança. Senso de identidade, individualidade ou consciência de nós mesmos como uma pessoa separada. A expressa não produtiva manifesta-se como conformidade a um grupo. E o quadro de orientação, busca de um objetivo, de forma não produtiva, como um esforço para objetivos irracionais, tá? Por meio do conceito de alienação social, aí destacado, né, porque é um conceito importante dele dentro dessa perspectiva da formação do ser humano, né, da personalidade, o Fromm desenvolve uma interpretação psicanalítica do homem moderno. Segundo esse conceito, o capitalismo promove um ideal de liberdade que tem um caráter dialético, sempre lembrando assim que o Freud faz uma articulação da psicanálise com a teoria marxista, né? Então essas questões da forma que a gente vive em termos sociais, né? Das políticas, etc., fazem diferença na formação da identidade, da personalidade do sujeito, tá? Então, continuando, alienação social. Segundo esse conceito, o capitalismo promove um ideal de liberdade que tem um caráter dialético, né? À medida que nos estimula a conquista de bens materiais, essa conquista vai nos tornando egoístas, críticos e solitários. Sendo o homem um animal social, a alienação é negação da natureza humana, né? Então, a gente vai se alienando da gente mesmo, né? A liberdade assumida torna-se um problema, pode se tornar um problema porque você vai negando esse caráter de integração social que o homem tem supostamente por ser homem. Com o objetivo de eliminar os aspectos negativos da liberdade, o homem desenvolve três mecanismos básicos: autoritarismo, destrutividade e conformismo de autômatos. No autoritarismo, né, manifesta-se através do sadismo ou masoquismo. Os sádicos buscam controle e poder como forma de obter prazer, infringindo dor física ou psicológica ao outro. E o masoquista busca ser ferido ou humilhado. É mais comum em mulheres, segundo a perspectiva dele, né? Destrutividade, provocado por sentimentos de medo e impotência. O prazer está na eliminação do outro. Segundo Fromm, a maldade é um fenômeno especificamente humano, né? Hoje talvez isso fosse um pouco questionado, né? Porque a gente tem fenômenos de maldade também em outros animais, mas destrutividade para ele né, essa questão da maldade é especificamente humana. Conformismo de autômatos, este renuncia à sua integridade, deixa de ser ele mesmo para conviver com o outro, tá? Então, a gente tem com o objetivo de eliminar os aspectos negativos da liberdade, dessa suposta liberdade que é fruto aí desse processo capitalista, né? Autoritarismo, destrutividade, conformismo de autômatos. Segundo Fromm, as pessoas saudáveis têm formas produtivas de trabalho, raciocínio, principalmente amor. E ele apresenta 3 transtornos de personalidade: necrofilia, narcisismo maligno e simbiose incestuosa. A necrofilia é o amor da morte que vem do ódio com relação à humanidade, né? O narcisismo maligno, uma crença de que tudo que pertence a si mesmo é de grande valor e qualquer coisa que pertence a outras pessoas é inútil, né? Então o que eu tenho é o melhor.
E a simbiose incestuosa, extrema dependência da mãe ou de outra pessoa, né? Então você desenvolve esses transtornos conforme você vai se desenvolvendo e vai se relacionando com esse mundo capitalista, com essa sociedade que a gente está vivendo, tá? Então ele está sempre, o Erich Fromm, está sempre relacionando a formação da personalidade, a formação do sujeito a esse contexto histórico, cultural, social, esse momento histórico, qualquer momento histórico que a gente vive, tá? E aí o Erik Erikson, né? Então a gente teve a Karen Horney, o Erich Fromm e o Erik Erikson, ok? Que tem uma teoria muito interessante em estágios também, só que diferentemente do Freud, né, ou de outros autores, que falam só do período da infância até a adolescência, o Erik Erikson ele vai até a idade adulta, velhice. Então é um autor muito interessante para a gente, que costuma aparecer bastante em avaliações, em concursos, por conta desses estágios, né? Bem, a teoria do desenvolvimento dele diz que o crescimento psicológico ocorre desde o nascimento até a morte, então ele vai falar de mudanças e alterações até a morte. Todas as pessoas passam por 8 idades e cada uma caracteriza-se por tarefas específicas e pela experiência de determinado conflito. Então, as 8 idades que vão até a velhice têm conflitos e têm mudanças. Cada idade contém 2 vertentes, a vertente positiva, que é favorável à crise, e a vertente negativa, que pode mudar a pessoa. E aí, fundamental da gente saber do Erikson são as idades, né? Confiança básica versus desconfiança básica começa de 0 a 1 ano, né? O recém-nascido estabelece uma relação de dependência, especialmente com a sua mãe, e aqui a gente de novo vai falar, né? A mãe, não necessariamente a mãe biológica, mas, né, a pessoa que cuida, né? Seus cuidados satisfazem plenamente as suas necessidades, garantem o aprendizado e o desenvolvimento de sua confiança, se as suas necessidades básicas forem prontamente atendidas. Se elas não forem prontamente atendidas, a gente tem aí um possível problema naturalmente, né? A segunda idade chama a autonomia versus vergonha e dúvida, que é de 1 a 3 anos, mais ou menos. A criança adquire autonomia para se deslocar de um lugar para o outro, né? Quer dizer, ela fica de pé, ela começa a falar. Gritar ou chorar é a linguagem que utiliza para obter o que deseja. Se o seu ambiente não corresponde às necessidades que experimenta, aparecem a dúvida sobre si mesmo e o medo de tomar iniciativa. O controle dos pais deve ser firme e tranquilizador para desenvolver a sua autonomia. Então, tem que dar limite, mas também tem que deixar a criança experimentar o mundo. Então, existe uma necessidade aí de um equilíbrio naturalmente, aliás, em todas as fases que ele vai propor, né? A terceira idade é a iniciativa versus culpa, que é de 3 a 6 anos, fundamental nessa fase iniciativa, especialmente durante as brincadeiras, ela descobre o papel mais significativo para si e o representa, então ela vai ter, né, falando aqui das brincadeiras de faz de conta, por exemplo, né? A criança precisa identificar e projetar o seu papel no mundo, então ela finge que é o motorista, ela finge que é o bombeiro, ela vai projetar seus desejos e as suas possibilidades ali naquela brincadeira. A rivalidade e os ciúmes também aparecem nessa fase. A criança quer ser tratada como alguém especial e rejeita qualquer deferência da mãe pelos irmãos ou outras pessoas. Se não receber um tratamento relativamente privilegiado, desenvolve a culpa e a ansiedade. E a mãe vai ter que dar um tratamento relativamente privilegiado se tiver mais de um filho para todos os filhos, né? Então cada um com as suas características vai receber algum afeto especial, algum carinho especial, porque a pessoa tem que se sentir também especial, ainda que dentro de um grupo de irmãos. A quarta idade é habilidade versus inferioridade, dos 6 até a adolescência, dos 6 anos até a adolescência. A criança tem uma vida escolar, independente de se sentir feliz ou insatisfeito, a criança começa a ganhar reconhecimento pelo que ele faz nesse novo ambiente, né? É capaz de adquirir novos conhecimentos e habilidades para se tornar positivo. Então a escola tem um papel fundamental, inclusive na nossa sociedade, porque marca, né, os avanços, os anos, as provas, as avaliações, vai marcando o desenvolvimento dessa criança, já, né, ficando adolescente daqui a pouco. Nossa cultura já adquiriu altos níveis de especialização que tornam complexa e limitada a iniciativa individual.
Nessa fase, se não houver reconhecimento suficiente, pode surgir uma sensação de inadequação que pode levar a um sentimento de inferioridade. Então, a quantidade, assim, muitos fracassos escolares, por exemplo, vão gerando nesse sujeito um sentimento de inadequação, né, e de inferioridade. Quer dizer, lógico que a gente não vai ter na escola, em qualquer lugar da vida, sempre sucessos, né, mas assim, se for excessivo, se forem excessivos os fracassos, né, ela vai criando, né, essa personalidade vai se formando com um sentimento de inferioridade. Bem, quinta idade, identidade versus confusão de papéis, que é da adolescência, né? Esse período é caracterizado por duvidar de tudo que se acreditava anteriormente. Quem conhece adolescente, trabalha com adolescente, tem adolescente, sabe como que isso é dessa forma mesmo, né? Na nossa vida normalmente que a gente vê, quem dá aula para adolescente, então, duvidam dos conhecimentos, das habilidades e até das experiências. Tudo isso se deve às mudanças sofridas pelo corpo e às crises de personalidade que isso gera, né? Então, até o passado, até muitas vezes o que ele gostava de comer ou de fazer, já não gosta mais, já nunca gostou, né? Porque tem que questionar isso, tem muita mudança acontecendo, hormonal, física, cognitiva, e ele precisa marcar aí uma presença. Os adolescentes se preocupam com a imagem que passam para os outros, estão em constante conflito entre o que foram até agora e o que serão no futuro, estão confusos quanto à sua identidade, são idealistas e muito influenciáveis. Se atravessarem essa fase com tranquilidade, conseguirão construir uma sólida identidade, né? Então, assim, os papéis estão muito confusos, né? A identidade está querendo se construir, mas tem que negar uma série de coisas antes. Então, os pais, as pessoas, os professores que lidam com esses jovens têm que ter uma capacidade de tranquilizar, de aceitar, de entender, para que eles construam essa sólida identidade, né? Do contrário, estarão sempre fingindo ser o que não são, segundo o Erikson, né? Sexta, idade, intimidade versus isolamento. Esse é um momento que é o do jovem adulto, que é capaz de assumir compromissos sentimentais, profissionais, políticos, sacrificando algo em troca, né? Sem por medo esse jovem adulto não conseguir, se por medo esse jovem adulto não conseguir estabelecer essas ligações com o mundo, o perigo é o isolamento. Então é aquele jovem que vai constituir uma família, por exemplo, né, um jovem adulto, e vai ter que abrir mão de alguns desejos, de algumas vontades, de algumas coisas em função dessa família, desses filhos, né, dessas contas a pagar, né? É uma fase de decisões e desafios para ganhar estabilidade, onde as concepções de trabalho, amizade e família são fortalecidos. É nessa fase que damos um passo definitivo para a vida adulta. É o início da maturidade, aproximar-se aproximadamente o período de namoro e começo da vida familiar. Sétima idade, generatividade versus absorção de si mesmo. O Erikson se refere à generatividade como o desejo na idade madura de ser produtivo, de orientar as novas gerações, né? Que é o adulto que quer passar seu conhecimento, quer criar seus filhos, quer poder, né, formar outras gerações. Quando isso não ocorre, começa um processo de estagnação pessoal, ligada ao sentimento de não transcender, de não ter qualquer interferência sobre o futuro. Um sentimento de impotência, né? Quer dizer, você não tem se você não tiver essa possibilidade de educar, de criar, de transformar essa nova geração, você acaba, dentro da perspectiva do Erikson, tendo um sentimento de impotência. Somente as pessoas que enfrentaram as vitórias e as derrotas, que criaram e colocaram em prática novas ideias, amadureceram gradualmente e alcançaram a plenitude. E por último, a gente tem lá já na velhice, né, a última idade, que é a integridade versus desespero. A última idade da vida pode ser uma etapa serena ou cheia de ansiedade, né? E é bem interessante também para quem já trabalhou, convive com pessoas mais idosas, né? Esse sentimento aí de desespero que muitas vezes acontece, né? Tudo depende de como foram vividas as idades anteriores, né? Uma pessoa idosa deve ser capaz de fazer uma avaliação sensata da sua época e da sua vida, onde prevaleça o reconhecimento da realidade e a compreensão do mundo em que vive. Quer dizer, você tem que ser lá na sua fase mais velho, mais idoso, você tem que ser, dentro dessa perspectiva, num desenvolvimento saudável, né? Você tem que ser capaz de olhar para trás e ver aquilo
que você produziu e valorizar aquilo que você produziu, que você criou, que você construiu, as pessoas que você criou, as pessoas que você influenciou. Isso tem que dar uma satisfação para você. Ou então gerar um desespero porque você acredita que nada que você fez valeu a pena ou você não fez nada que valesse a pena, ok? Então a gente fica por aqui no Erik Erikson.